Boa noite, irmãos. A graça e a paz do nosso Deus e do seu Filho Jesus Cristo seja com cada um dos irmãos. Hoje, dia 10 de maio de 2020, Dia das Mães. É bem verdade que esse dia está sendo diferente de todos os outros anteriores, em virtude da pandemia que nós estamos vivendo, mas certamente, de alguma forma, eu sei que as mães hoje receberam um carinho todo especial dos seus queridos. Então, um abraço aí para todas as nossas irmãs em Cristo, que tem esse ministério aí da maternidade nas suas vidas, uma bênção de Deus nas suas vidas, que as irmãs possam continuar aí desenvolvendo, esse ministério e abençoando todo o seu lar. Amém? Também estamos vivendo aí, em pleno mês de maio, o mês da família. Um mês sempre abençoado, no calendário da nossa igreja. E Deus tem nos dado graça, então, de fazermos e participarmos de gincanas, que tem, então, alegrado o povo, que tem preparado o povo melhor na palavra de Deus, que tem trabalhado também na questão da comunhão dos irmãos. Então, tem sido um momento muito agradável e abençoador. Faço aqui um convite para os irmãos participarem mesmo da gincana, continuarem ativos, com alegria, na presença do nosso Deus e abençoando a nossa comunhão. Amém? Muito bem. Como de costume, então, todos os domingos nós temos trazido, então, a palavra de Deus, a mensagem da palavra de Deus aos corações, de forma que nós tenhamos, então, alimento da palavra do Senhor. E hoje, então, vou estar falando sobre um tema bíblico que é a escatologia. Isso mesmo, eu vou falar um pouquinho hoje sobre a doutrina das últimas coisas. Alguns têm demonstrado um grande interesse e outros revelado um pouco de preocupação com o que temos vivido nesses dias de pandemia, porque estão associando esta pandemia com sinais da segunda vinda gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo a este mundo. E por parte da igreja, eu até compreendo que haja interesse nesse assunto, visto que todas as vezes que pensamos e estudamos sobre a escatologia, nós estamos vendo um assunto que é muito importante dentro da palavra de Deus. Então, tudo que diz respeito à palavra de Deus é importante que a gente estude, que a gente reflita sobre os temas bíblicos, amém? Agora, já a preocupação, eu creio que já não se justifica, tá? Alguns têm receio diante do arrebatamento de serem deixados para trás, abandonados, tá? Na revelação do Senhor Jesus à sua igreja. Outros têm tremor até de eventualmente poder vir a ter que passar pela tribulação, como se a igreja então enfrentasse esse período de grande dificuldade, chamado de tribulação, na Bíblia Sagrada, e como se a igreja então precisasse ser provada ao extremo para ser aprovada por Jesus. Mas nós vamos olhar a palavra de Deus hoje e nós vamos verificar então, volto a dizer novamente, que essa apreensão ela não se justifica por parte do crente, porque a igreja subirá no arrebatamento e não passará pela tribulação. Amém? Amém. Antes de entrarmos no texto sagrado, hoje que é um pouco longo, mas eu peço que você esteja com a sua atenção bem voltada para aquilo que será lido e explanado, tá bom? Mas antes da leitura, quero convidar você a orar comigo em nome de Jesus. Curva a sua fronte, feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Senhor da glória, é uma bênção, Pai, para todos nós estarmos reunidos através desse vídeo e com os nossos corações reverenciados diante do Senhor e da Tua Palavra, para dela termos
sustento, Senhor, alimento para as nossas vidas. Como é prazeroso, Senhor, poder termos a nossa vida edificada e os nossos corações consolados, Senhor, na esperança da glória em Cristo Jesus. Nós te bendizemos, Pai, e pedimos que o Senhor nos abençoe de uma forma especial, abrindo o nosso entendimento de acordo com as tuas sagradas Escrituras, Senhor. E que nós, então, possamos recebê-las, Senhor, nas nossas vidas, como a tua palavra, Senhor, que é verdadeira e não pode mentir. Ainda te pedimos, Senhor, uma bênção especial para as nossas igrejas, Senhor, cada uma delas, os seus obreiros, ó Pai, as famílias todas, ó Deus, em especial as mamães, Senhor. Alcança, Pai, com a tua graça, com o teu amor, ó Deus, que possam, ao final deste dia, Senhor, contar com a alegria, Deus, que vem do Senhor, pela bênção que é elas poderem ter essa condição de maternidade. Deus da glória, te pedimos todas estas coisas e ainda queremos nos lembrar, Senhor, de todo este quadro de pandemia que assola a nossa nação. Temos batido a tua porta, Senhor, e pedido uma transformação de circunstâncias. Renovamos esta oração. No nome do Senhor Jesus, esperamos somente no Senhor. Amém e amém. E graças a Deus. Então, feita a oração, vamos à leitura do texto sagrado, que hoje, então, é 1 Tessalonicenses 4, verso 13, até o capítulo 5, o verso de número 11, tá bom? Então você já está vendo aí no texto, na tela, o texto sagrado. E ele diz assim: Não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Agora já no capítulo 5, mas isto, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva, porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem de noite, e os que se embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Pelo que exortai-vos uns aos outros e edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. Amém? Amém. Então a leitura aí até o verso 11 do capítulo 5. Arrebatamento
O que significa esta palavra? Qual é a definição de arrebatamento? Então, arrebatamento, irmãos, é a retirada da igreja deste mundo para um encontro com Cristo nos ares. Este encontro, então, conforme o texto sagrado, será a união definitiva de Cristo com a sua igreja. Diz o texto no capítulo 4, verso 17: estaremos sempre com o Senhor. Amém? Como no ideal do casamento, que é usado para representar, então, a união de Cristo, o noivo, com a igreja, a noiva, pela qual ele deu a sua vida. Então, nesse encontro se cumprirá a palavra de Cristo dada em João 14, versos 2 e 3, que diz assim: na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde estiver, estejais vós também. Amém? Glória a Deus. Então esse é o texto da palavra de Deus que se cumpre, no momento desta união entre Cristo e a igreja, entre o noivo e a noiva, de uma vez por todas, definitiva. Amém? Isto então é o arrebatamento. Agora veja que esse arrebatamento, conforme Paulo vai falando, ele traz e apresenta algumas características. Veja que ao definirmos arrebatamento, já nos salta aos olhos aquilo que está escrito: Jesus não descerá à terra. Nós é que vamos encontrá-lo nos ares, conforme 4:17. Portanto, o arrebatamento é um acontecimento exclusivo e milagroso para a igreja de Jesus Cristo. E é invisível para aqueles que estão no mundo. O mundo só se dará conta do arrebatamento após o desaparecimento de milhões de pessoas. É muito importante esse detalhe, irmãos. Assim como após a ressurreição do Senhor Jesus, este se revelou vivo exclusivamente aos seus chamados pelo espaço de 40 dias, e alguns desses, então, presenciaram a sua ascensão aos céus, assim também será o retorno de Jesus para a sua igreja. Você não se lembra lá do texto de Atos, capítulo 1, versos de 9 a 11, que diz: e quando dizia isto, vendo-o eles, foi elevado às alturas, e uma nuvem o recebeu, ocultando-o a seus olhos. E estando com os olhos fitos no céu, enquanto ele subia, eis que juntos dele se puseram 2 varões vestidos de branco, os quais lhes disseram: varões galileus, por que estáis olhando para o céu? Este Jesus, que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Amém? Jesus não subiu aos céus, irmãos, diante dos olhos de todo mundo, mas diante das vistas de seus discípulos. Assim será também no dia do arrebatamento. Muitos interpretam esse texto se referindo a ele como se apontasse para a segunda vinda gloriosa de Jesus, quando todo o olho verá. Mas percebemos pelo contexto da passagem da ascensão que ele tem muito mais a ver com o Senhor Jesus voltando aos seus discípulos. Amém? Então, a vinda é invisível para o mundo e exclusiva para a igreja. Outra coisa importante também, irmãos, nós percebemos aqui na palavra de Deus, é que a questão de que os mortos em Cristo têm prioridade nesse evento. Eles são ressurretos e trazidos com Cristo. Depois nós, os que estamos na condição de vivos, somos arrebatados. Os crentes de Tessalônica, irmãos, eles estavam preocupados com os irmãos que haviam morrido.
Essa é uma dúvida que se apresenta no texto sagrado e que aqueles irmãos possuíam naquela oportunidade. Isso está claro no verso 13 e também no verso 18. Eles precisavam de consolo do apóstolo referente a essa questão, porque eles traziam dúvidas. Então, esse evento, ele é então trazido uma luz para aqueles irmãos, tá? Mostrando então que aqueles que fazem parte da igreja do Senhor Jesus, aqueles que creram na sua pessoa, creram na obra vicária de Jesus em seu favor e se dobraram ao seu senhorio, estes todos eles serão arrebatados, independente da condição de estarem mortos ou estarem em vida. No momento do acontecimento do arrebatamento, toda a igreja sobe. Amém? Agora, aqui precisamos fazer uma palavra de alerta. Quando dizemos toda a igreja, veja que nós não estamos incluindo aqueles que dizem professar a fé em Jesus Cristo. Muitos hoje, eles estão congregando nas igrejas por plena tradição, ou talvez até por desencargo de consciência, tá? E outros até por simples aparência de vida, sem se dobrar verdadeiramente ao senhorio de Cristo. Estes que assim vivem não são igreja e não subirão. Ficam de fora também aqueles que vivem de forma consciente e deliberada na prática do pecado. Esses têm dado lugar às obras da carne na sua vida e se esquecem do alerta do apóstolo Paulo, lá em Gálatas capítulo 5, que colherão corrupção dos seus atos e, sem dúvida alguma, não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. A palavra é muito clara. Ao mesmo tempo, são excluídos também do arrebatamento aqueles que dizem manter um relacionamento com Cristo à parte da comunhão da igreja local. Coisa muito comum hoje nos nossos dias, irmãos. Essas pessoas estão se esquecendo que na salvação em Jesus, nós somos integrados num corpo, a igreja. Um corpo, então, que deve viver em comunhão. E, ao mesmo tempo, com auxílio de cada parte deste corpo, de cada junta deste corpo, deve-se operar o crescimento desse corpo para a maturidade. Sem participar do corpo, não se pode viver a plenitude da fé cristã. Então, enganam-se estes também, que estarão com seu nome arrolado no arrebatamento. Sem participar agora do corpo, não subirá com o corpo no futuro. Esses alertas são muito importantes. Agora, podemos responder, então, vistas as características, quando se dará o arrebatamento? Essa pergunta, ela pode parecer um pouquinho fora de propósito, afinal de contas, né, irmãos? Quem poderia saber o momento do arrebatamento, não é verdade? É um fato. No entanto, irmãos, quando estudamos a palavra de Deus, nós podemos estabelecer quando o arrebatamento se dará em relação a um outro evento muito importante, um outro evento escatológico de grande importância chamado o período da tribulação, que durará 7 anos sobre este mundo, conforme as profecias bíblicas. E é aqui, respondendo este quando do arrebatamento em relação à tribulação, é que começam a surgir as grandes divergências. Porque existem aqueles que vão dizer que a igreja vai passar pelos 7 anos da tribulação. Há também aqueles que dirão que a igreja enfrentará
a primeira metade deste período de tribulação, 3 anos e meio iniciais. Mas também existem aqueles que, como nós, cremos então que a igreja não verá a tribulação, ela será arrebatada antes desse evento. Amém? Então, baseado no texto sagrado, observemos que Paulo, então, primeiro, apresenta 2 temas na seguinte ordem. O primeiro tema é o arrebatamento. Ali o verso 4, capítulo 4, verso 17. Depois, o segundo evento, o dia do Senhor. Capítulo 5, verso 2. Importante ressaltar, então, que a natureza desse dia do Senhor é a ira, conforme o verso 9 do capítulo 5. Irmãos, o dia do Senhor é uma expressão bíblica que é apresentada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento para se referir a um extenso período onde vários eventos escatológicos ocorrerão. Eles terão lugar nesse grande e terrível dia do Senhor. E o primeiro desses eventos do dia do Senhor, irmãos, é justamente o período de tribulação. Então entenda que Paulo está colocando em ordem o tratamento dos assuntos, o tratamento do tema. E ele fala primeiro do arrebatamento e depois do início do dia do Senhor, do início da tribulação. Então, irmãos, a igreja é arrebatada antes da tribulação. Um segundo aspecto, irmãos, que precisamos observar nesta palavra que consola e fortalece o coração da igreja é que ali nós percebemos que os irmãos de Tessalônica estavam apreensivos por conta dos irmãos seus em Cristo Jesus que já haviam partido deste mundo. Qual seria a condição desses irmãos que partiram em Cristo em relação ao arrebatamento? Paulo então nos esclarece a respeito da questão, como falávamos anteriormente. Olha, vocês não devem se preocupar. Eles virão com Cristo em ressurreição, ressurretos. Depois nós então nos juntaremos a eles. Amém? Então estaremos todos juntos vivendo com Cristo. Então, irmãos, veja, se houvesse, por parte da igreja, alguma possibilidade dela passar pela tribulação, algo que não é realidade, os crentes de Tessalônica, em vez de estarem preocupados com os irmãos que partiram em Cristo, pelo contrário, eles estariam alegres pelos irmãos que partiram em Cristo. Por quê? Porque então, alguns deles, os que morreram, eles conseguiram então, por meio da morte, escapar desse grande dia de ira do Senhor. Então, o porquê da preocupação? Não é verdade? Se partiram, vai viver a tribulação. Então, felizes eles que partiram, infelizes nós aqui que vamos ter que passar pela tribulação. Mas veja que não há essa preocupação por parte dos tessalonicenses. E você entende por que não há? Porque eles já sabiam que a igreja não passaria pela tribulação. Amém? Terceiro ponto também importante aí, irmãos, que o apóstolo Paulo nos mostra com muita clareza, é o anúncio que existe de paz e segurança no capítulo 5 e no versículo 3. Irmãos, fica claro pelo verso seguinte que é este anúncio que permitirá que o dia do Senhor chegue como ladrão, percebe? Porque ao anunciarem naqueles dias que há paz e que há segurança, esse anúncio, de uma certa forma, produzirá sobre os habitantes da terra uma sensação de tranquilidade para que, de repente, então, chegue a destruição que será, conforme o texto, sem escapatória. Irmãos, então compreendamos,
se a igreja permanece aqui sobre a terra, nesse período, tá certo? E conforme que é um período de grande perseguição, tá certo? De grande luta, de grande provação. Se a igreja permanece aqui e é duramente perseguida como nunca, não haveria em nenhum instante espaço para o anúncio de uma possível paz de segurança. Pelo contrário, a sensação seria, totalmente diferente. Tá? E, veja, não produzindo a possibilidade desse anúncio, não ocorre o dia do Senhor. Então, perceba que este anúncio de paz e segurança pressupõe que a igreja não estará na tribulação. Há um comentário do Dr. Scofield, que eu estou pondo aí na tela, inclusive, sobre este trecho, para que você, então, possa acompanhar comigo, que fala justamente isso. Ele diz assim, abre aspas, o fato de que, ao longo desta passagem, Paulo usa cuidadosa e alternadamente os pronomes eles e vós, ambos por vezes implícitos, é suficiente para demonstrar que ele nunca concebeu que a igreja, o corpo de Cristo, permaneceria na terra durante o tempo da ira do dia do Senhor. Amém, irmãos? Então a igreja não estará aqui neste período. Quarto ponto, então, para finalizar, muito claramente no capítulo 5, verso 9, Paulo diz, não fomos destinados para a ira. Mais evidente que isso, irmãos? Impossível. O versículo é claro, não há ira para nós, os filhos da luz, os filhos do dia, mas sim para eles, os que são das trevas e da noite. Entenda que o apóstolo Paulo não fala somente isto aqui nesse texto, mas ele fala em outras passagens bíblicas. Mas aqui mesmo no contexto da primeira carta aos Tessalonicenses, você encontrará Paulo falando em duas oportunidades sobre essa questão. Acompanhe comigo aí na tela, ali em 1 Tessalonicenses 1, versos 9 e 10, olha o que ele diz. Porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco e como dos ídolos vos convertestes a Deus para servir ao Deus vivo e verdadeiro e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém, não? Então veja que Paulo já tinha falado isso logo no início da carta, em relação aos salvos. Mas ele vai tocar nesse assunto de novo em mais uma oportunidade, agora falando daqueles que estão nas trevas, dos pecadores. Olha o que ele vai dizer ali então em capítulo 2, verso 16, se referindo a judeus e gentios que não agradam a Deus. Olha o que ele diz, e nos impedem de pregar aos gentios as palavras da salvação, a fim de encherem sempre a medida de seus pecados. Mas, agora em negrito, a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Então, irmãos, a igreja definitivamente não está destinada para a tribulação, para o dia da ira, antes para a salvação, para vivermos unidos a Cristo. Amém? E isso se dará por intermédio do arrebatamento. Então, irmãos, consolemos o nosso coração com esta palavra. Não há motivo para haver a preocupação. Quem é igreja sobe e sobe antes da tribulação. Amém? Agora, eu quero concluir essa mensagem, irmãos, com uma história muito bonita do Antigo Testamento. Você sabe que nós encontraremos na Bíblia Sagrada muitos símbolos, tá certo? Muitos tipos que vão representar a pessoa e a obra de Cristo, realizada então pelo nosso Salvador. Esses tipos, eles podem ser através de pessoas,
através até de coisas, objetos, tá? Mas eu quero pegar um desses somente, que é um personagem do Antigo Testamento, que a sua história é muito bonita, né? A história de José, um dos 12 filhos, né, de Israel. Você se lembra da história dele? Você vai ver através aqui da minha explanação que ele é um tipo de Cristo, né, que revela bem a obra e a pessoa do Senhor Jesus, inclusive no que diz respeito a esse tema que nós estamos falando hoje. Você já vai entender à medida que eu for contando a história dele. Bom, José, você se lembra muito bem, né? Foi odiado pelos seus irmãos e, uma vez traído por eles, foi vendido por algumas moedas de prata. Humilhado ao extremo, de forma injusta, ele foi encarcerado na prisão. Junto a ele ali na prisão estavam outros 2 detentos. Um, o copeiro do faraó, e o outro, então, o padeiro do faraó. Ao interpretar o sonho desses 2 homens que estavam ali com ele, nós sabemos qual foi o resultado para a vida de cada um deles. Um foi solto, liberto, e o outro, no dia seguinte, perdeu a sua vida. Foi condenado e sentenciado à morte. Você está conseguindo perceber aí a história de Cristo Jesus e da sua obra? Não? Vou ajudar você. Jesus, vindo ao mundo para os seus, pelos seus, não foi recebido. Foi traído, e o preço da sua traição foram algumas moedas de prata. Injustamente condenado, foi levado à cruz do Calvário, e na cruz do Calvário estava entre 2 assassinos. Àqueles 2, um foi concedido vida, porque pediu a Jesus que lembrasse dele quando entrasse no seu reino. E Jesus então disse para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. O outro, não. O outro só blasfemava, e esse então perdeu a vida eterna. Conseguiu compreender até aqui o símbolo de José, expressando então a pessoa e a obra de Cristo? Vamos continuar? Muito bem. Você sabe que após interpretar o sonho de Faraó, José foi honrado por Faraó e foi feito o segundo no reino. Ali, Faraó então lhe deu um anel com símbolo de autoridade, não é verdade? De forma que todos deveriam prostrar-se diante de José por onde ele passasse. Muito bem, ele não permaneceu para sempre na cadeia. Da mesma forma, o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele venceu a morte após a cruz e assentou-se à destra do Pai, com a autoridade que lhe foi concedida pelo Pai. Amém? Agora, lembre-se de algo muito importante. José, ele se casou, não é verdade? O faraó concedeu para ele uma esposa. Essa esposa era gentia, ela era egípcia, e José se casou com ela. Assim também Cristo, rejeitado pelos judeus, abre então portas para o casamento com a igreja, uma igreja gentílica. Louvado seja o Senhor! Nós somos parte desse plano maravilhoso do Senhor Jesus. Nós somos igreja do Senhor Jesus, noiva do Senhor Jesus. Amém? E, irmãos, quando você vê a história de José, você nota ainda mais um detalhe importantíssimo. O casamento de José ocorreu antes dos 7 anos de terrível fome que assolou não somente o Egito, mas toda a humanidade conhecida ali.
Portanto, irmãos, o casamento da Igreja de Jesus com o seu noivo, ele se dará antes dos 7 anos de grande tribulação que virá sobre a terra. E você? Você já reconheceu Jesus como Senhor e Salvador da sua vida? Você é igreja do Senhor Jesus, e aí quero dizer, você está firme com o Senhor? O arrebatamento da igreja se aproxima. Aliás, ele pode acontecer hoje mesmo. Agora mesmo, no momento que estamos falando, ele pode ocorrer. Meu irmão, não perca tempo. Se você ainda não depositou a sua confiança na pessoa de Jesus, segundo as Escrituras, faça isso. Se você tem andado com a sua vida de forma desleixada em relação a Cristo Jesus, hoje é o momento de você acertar a sua vida com Deus. Se você tem andado afastado da igreja, caindo nesse engano de Satanás de que você pode viver com Cristo mesmo fora da igreja, esqueça. Somente a igreja subirá. Eu oro para que nós estejamos juntos naquele glorioso momento desse dia, então, que nós estamos aguardando, na esperança gloriosa da revelação do Senhor Jesus à sua santa igreja. Curve a sua fronte, feche seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, muito obrigado, Pai, pela bênção da Tua palavra, que dá orientação para o Teu povo, Senhor, que não deixa, Senhor, que nós permaneçamos neste mundo em confusão diante de acontecimentos, Senhor, que têm ocorrido e que deixam a muitos, Senhor, perplexos, mas a Tua igreja não, porque a Tua igreja está firmada na Tua palavra, Senhor. Agora, em nome de Jesus, Senhor, vem fortalecer o Teu povo, Senhor. Vem reanimar aquele que está abatido, Senhor. Vem, ó Pai, tocar no coração com o poder do Teu Espírito Santo daquele que está afastado da Tua casa, Senhor. Ó Deus, aquele que está perdido no mundo, Senhor, toca neste coração, para que haja o convencimento e ele possa então derramar o seu coração aos pés de Cristo, Senhor. Dá esta graça, Senhor, nós te pedimos, e que todo o teu povo seja abençoado, Senhor, e guardado até aquele momento deste dia glorioso do nosso encontro contigo nos ares. Louvado seja o teu santo nome. Nós te agradecemos em Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus, Deus te abençoe, Deus abençoe o teu lar. Se você fez esta oração comigo, se o seu coração tem sentido inclinado por Cristo Jesus, pela igreja do Senhor Jesus, eu faço o convite então para que você entre em contato comigo através aí do e-mail que vai sendo colocado aí na tela agora, tá certo? Terei o maior prazer de entrar em contato com você e guiar você, então, no conhecimento da palavra de Deus, tá bom? E também vão aí os endereços das nossas igrejas, assim que todo esse problema da pandemia, ele se desfizer e ele se desfará em nome de Jesus, temos orado por isso. Você poderá então nos visitar ali em um dos nossos endereços. Deus te abençoe ricamente, a bênção do Senhor esteja sobre o seu lar. Mais uma vez, mamães, aquele abraço, Deus abençoe ricamente as suas vidas. Boa noite.